Olá, começa a partir de agora mais um Bora Escalar Podcast. Que bom! Começamos hoje mais uma aventura e você vai ficar sabendo muito mais daquilo que você não tem conhecimento. Nós temos uma grata satisfação, mas espera aí, eu não vou falar dela agora não. Primeiro você já sabe que é ela, né? Daqui a pouco eu vou apresentar, mas eu já quero começar apresentando os meus brothers, os amigos, meus irmãos, nossos parceiros que hoje estarão comigo fazendo parte desse nosso podcast da Use Scala Corp. E aí, meu brother Kelvin, seja muito bem-vindo, meu irmão. Como é que você está? Estou Tudo na paz? ótimo. Muito obrigado pelo convite, Wilson. É sempre um prazer, né, estar podendo dividir, seja qual for o cenário com você, né? E aqui na Usa Escala Digital, para quem não sabe, eu atuo como social media / estrategista digital Perfeito. e estamos aqui, agora eu posso passar a palavra para Sim, ele, com certeza. nosso queridíssimo aqui, Alan. É o Big Ala, meu brother. Boa noite, pessoal. Estou aqui com vocês, o Wilson Júnior, o Kelvin, nosso companheiro. Sou aqui Alan, o head da operação da Uscal Digital. E é claro, é uma grande satisfação estar com vocês hoje e nossa convidada especial, né? Pois é, vamos lá, vamos falar da nossa convidada especial. Eu sou o Wilson Júnior, eu sou um dos sócios da Use Scala Corp. Era Use Scala Digital, fizemos aí um rebrand, mudamos algumas coisas dentro da nossa empresa e hoje chama-se Use Scala Corp. Olha, nós vamos fazer um podcast só para falar dessa mudança da Use Scala Corp, o que é que nós estamos entregando de novo no mercado, né, Alan? E vamos, em breve, vamos trazer os nossos sócios, o Alan, desculpa, o Lucas e o Matheus, que infelizmente não tiveram a oportunidade de estar aqui, mas estão sendo substituídos e muito bem substituídos por esses dois que são potência lá na Use Scala Corp. Agora, quero falar dela. Prepara-se porque hoje nós recebemos como convidada uma pessoa muito especial. Ela é especialista, ela é uma parceira nossa, ela é uma profissional no mercado e o qual você vai entender um pouco mais do que essa profissional tem entregue aqui para a nossa cidade de Mossoró e toda a região. Vamos falar, sabe o seguinte, hoje recebemos uma profissional que é referência em mastologia na cidade de Mossoró e região. Nada mais, nada menos do que a doutora Maria Rosado, médica especialista em saúde da mama, com residência em ginecologia e obstetrícia e residência em mastologia, somando 5 anos de formação médica intensiva dedicados ao cuidado da mulher. Isso é só para começar. Sua atuação une precisão técnica, diagnóstico com clareza e um atendimento profundamente humanizado. Afinal de contas, esse é um dos grandes diferenciais dessa profissional. Ao longo da sua trajetória, tornou-se reconhecida pela segurança que transmite às pacientes em momentos delicados, especialmente na investigação e tratamento das doenças da mama. Conosco hoje à noite, seja muito bem-vinda, doutora Maria, que é sinônimo de responsabilidade, acolhimento e excelência médica. Seja muito bem-vinda, doutora. Tudo jóia? Tudo jóia, obrigada pelo convite. Depois dessa apresentação, né, eu fico até sem palavras. Nada menos que isso, doutora. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar para vocês aí todo o meu conhecimento e a minha dedicação às minhas pacientes. Muito obrigada e obrigada aí pelas palavras. Perfeito, olha, nada menos e merecia muito mais. Porque a senhora, de fato, é uma excelente profissional. Mas eu quero começar o nosso podcast, vocês me permitem já fazer a primeira pergunta, já ir introduzindo aqui as perguntas. E a gente, na verdade, doutora, nós vamos bater um papo. Nós vamos trocar uma ideia com essa nossa audiência que está do outro lado, querendo entender mais um pouco com relação qual é a sua entrega, como que é esse mercado que a senhora atua, com um detalhe. Pergunta que não quer calar. Quando foi que você decidiu ser médica? Eu decidi ser médica, eu acho que é até um clichê, né? Mas ainda criança. Eu nunca tive outra profissão, assim, na minha cabeça. Nunca existiu essa possibilidade. Ou eu era médica ou eu era médica. Ah, que legal. Não existia outra possibilidade. Então, eu terminei o ensino médio e batalhei aí até entrar na faculdade, né? Passei aí 3, 4 anos estudando e tentando. E não, em nenhum momento eu desisti. Era aquilo que eu queria e eu fui fundo ali no meu objetivo. Perfeito. Então, logo cedo você determinou que para o seu futuro era tornar-se médica
Isso. focou naquilo que você efetivamente gostaria de, no futuro, tornar-se, e as coisas aconteceram. Mas fala pra Exatamente. gente um pouquinho, doutora, como foi? Você falou que passou 4 anos estudando, 3 ou 4 anos estudando Foi. afinco para poder, de fato, ter a oportunidade de entrar Na na faculdade. faculdade e realizar esse sonho. Esses 4 anos, houve algum momento que você pensou assim, será que vale a pena? Vou desistir ou não? Tem períodos que a gente fica mais desestimulado, né? Assim, vendo todo mundo que está próximo a você entrar na faculdade, se formar, e você ainda querendo desenvolver aquele sonho. Mas eram momentos, né? Logo passava. E era o que eu queria. Eu venho de uma família de empresários, né? A minha família mais próxima não tem ninguém médico, tenho tios, primos, Perfeito. mas a minha família próxima é uma família de empresário. Então, Perfeito. tudo veio de mim, da minha cabeça, da minha vontade. Não foi por influência, né, de ninguém próximo. Perfeito. Ótimo. E foi isso. Tinha dias difíceis, mas jamais eu desisti. Graças a Deus que eu não desisti, né? Com certeza. Eu queria aproveitar a oportunidade para nichar mais a pergunta que o Wilson fez. Medicina, tudo bem, mas como foi que surgiu a mastologia para você? É. Já é de criança também a Não, mastologia? não. A medicina é um mundo, né? É um mundo que você tem que ir desvendando durante a faculdade. Eu acho que não dá pra gente, sem entrar na faculdade, decidir o que quer fazer. Muda muito. Tem gente que entra na faculdade dizendo, eu vou ser cardiologista, eu vou ser pediatra, mas vai mudando, porque é um mundo muito grande. Então, você acha que gosta de cirurgia. Então, durante a faculdade, você descobre que não gosta, que gosta de clinicar. Então, é um mundo muito grande. Eu descobri na faculdade que eu queria ser ginecologista e obstetra, né? Então, fiz essa primeira etapa de ginecologia e obstetrícia, e dentro da ginecologia e obstetrícia foi que eu me encantei pela mastologia, né? Porque a mastologia a gente chama de subespecialidade, ela não é uma especialidade direta da medicina. Então, é uma subespecialidade. Você precisa seguir primeiro um caminho, que seria a ginecologia e obstetrícia, ou a cirurgia geral, para depois adentrar na mastologia, né? Então, é uma subespecialidade. E em nenhum momento eu achei que eu ia fazer mastologia. Eu queria mesmo era ser ginecologista, obstetra, colocar os bebês no mundo. Ah, legal. Mas dentro da GO, né, que a gente chama GO, eu me encantei pela mastologia e aí fui pelo caminho mais longo. Continuei ainda a trajetória de estudo. Perfeito. Perfeito. Doutora, eu quero te dar uma sugestão, e sempre que a gente aqui fizer uma pergunta, por gentileza, fala para aquela câmera, Pra lá, né? porque a nossa audiência vai Tá entender certo. melhor e vai ver os pontos, assim, mais detalhes com relação à Tá. sua resposta, tá Tá bom? bom, tá. Alan, algo a perguntar aqui à nossa convidada de hoje? Fiquei interessado quando ela disse que ela se interessou, se apaixonou por esse nicho. O que te chamou a atenção para seguir esse caminho? Eu quero até completar essa tua pergunta, porque assim, nós quanto empresários, nós que trabalhamos, você vem de uma família de empresários também, a doutora Maria Rosado, ela faz parte de um grupo empresarial na cidade de Mossoró região que trabalha o estado do Rio Grande do Norte inteiro e vende, exporta produtos também. Então é muito a questão de indústria, de comércio, tem revendas de carros, vocês trabalham com sal, vocês trabalham com camarão, entre outras coisas. Então, você foi tipo um peixinho fora d'água, né? Tinha tudo para entrar nesse mundo realmente da empresarial, e que daqui a pouquinho a gente vai falar que o médico também tem que ter um pouquinho de visão empresarial para que as coisas mudem, mas é mais para frente. Ser médica. Eu não me vejo médico, acredito que vocês também. Então, assim, ser médica, primeiro, parabéns pela sua escolha, porque nós precisamos de bons profissionais, mas a gente sabe que na mastologia, e é uma área que trabalha muito também o emocional, porque as pessoas estão muito fragilizadas. E quando lá, completando a pergunta do Alan, quando lá você foi escolher, algum momento você ficou receosa em ter que passar algumas situações, eu tenho certeza que você as passa? Essa é a dúvida de todos, né? Quando se fala numa especialidade que lida com câncer, né? Oncologia, mastologia, cirurgia oncológica, todo mundo pensa na tristeza de dar a notícia do câncer, né? Ou de ver o sofrimento da pessoa passar pelo tratamento. Mas o meu pensamento sempre foi o inverso.
Não é fácil dar uma notícia. As pessoas que estão recebendo a notícia é muito mais difícil, mas para a gente passar essa notícia é tão difícil quanto. Isso não é fácil. Mas eu pensei sempre o inverso, de ver as pessoas que têm câncer ficando curadas. Poxa, que Então, bom. esse era a minha maior emoção e o meu maior objetivo, de ajudar, de assim, mostrar às pessoas o leque de opção para o tratamento do câncer, né, da oncologia, e mostrar que a oncologia é uma especialidade multidisciplinar, né, multiprofissional. Então, eu, eu fico triste de ver, não, o paciente está sendo tratado, está fazendo quimioterapia, é com um oncologista, é aquilo dali, um tratamento engessado, né? E não é assim. Então, os meus pacientes, eles são tratados de forma multidisciplinar. Então, é psicólogo, é nutricionista, é fisioterapeuta. Então, a partir do momento que eles veem esse tratamento multidisciplinar, multiprofissional, a gente acaba vendo uma luz no fim do túnel. E poder ver a cura e a gratidão deles Fantástico. é o que me move, né? É o que me deixa feliz. Óbvio que a gente tem perdas, né? A gente tem, infelizmente, perdas de pacientes queridos, mas eu acho que perdas a gente tem tudo, né? Assim, na nossa vida, e a gente vai conseguindo aprender cada vez mais. E eu sempre foco na cura das minhas pacientes e na alegria de ver Perfeito. a cada ano elas conquistando coisas melhores para a saúde. Perfeito. E aí, me permitam, o que eu notei agora é amor pelo que faz. Ah, sim, com Quando certeza. você fala assim, da forma que você falou, ficou claro para a nossa audiência e para nós que estamos aqui acompanhando você ao vivo, presencialmente, ficou claro para a gente a emoção de poder ajudar a dar o próximo passo daquele que, para muitos, né, é o último passo. É. Não é o último passo, é o primeiro passo de uma jornada. E quando você falou agora dessa equipe multidisciplinar, então quer dizer que o seu tratamento, ela não é apenas você dentro na entrega. Você tem uma equipe fazendo isso? A gente tem que trabalhar sempre em conjunto. Eu tenho a minha parte, que é a parte de diagnóstico, de segmento, a parte cirúrgica, do tratamento cirúrgico, mas eu não consigo trabalhar sozinha. Então, eu Perfeito. preciso de um oncologista, eu preciso de uma psicóloga, um psicólogo, né, Sim, profissional para fazer a terapia daquela paciente, porque às vezes a gente não consegue sozinho. Às vezes a gente acha que consegue receber o diagnóstico e atravessar aquilo tudo, mas chega na metade ali do tratamento, o paciente desmorona. E isso é normal, né? Eu digo muito para as minhas pacientes. Nós somos seres humanos, né? Então temos sentimentos. Não tem como a gente querer todos os dias estar bem. perfeito. Terão dias piores. E nesse momento a gente precisa do psicólogo. E um nutricionista, né? A base da cura do câncer é uma alimentação. Então, não tem como você querer tratar o câncer, fazer uma quimioterapia, uma cirurgia, se o paciente não se alimenta bem, não faz em casa, não tem uma boa dieta, alimentação, uma reeducação alimentar. Eles passam por uma reeducação alimentar. Então, eu não vou conseguir a cura do meu paciente se eu não tiver todo esse suporte e essa ajuda. Perfeito. E eles precisam entender isso, e é isso que eu passo para eles. E na maioria das vezes, o primeiro contato, né, é um avalanche, né? É uma montanha que desmorona para eles e para os familiares. Então, não adianta vomitar toda a informação num primeiro contato. Mas aí, com o tempo, com as consultas, com as conversas, a gente vai colocando aquele trabalho de sementinha, né? Perfeito. Cabecinha deles. Querem fazer alguma pergunta? Eu queria fazer, na Pois não. verdade, uma colocação Sim. sobre o trabalho da doutora Maria, né, que quando a gente recebeu o desafio, né, de encarar junto com ela um posicionamento nas redes sociais, o que eu pude perceber enquanto profissional foi, de fato, um trabalho de muito cuidado, muito amor. Inclusive, um dos diferenciais da doutora Maria é o atendimento completo, né, que vai desde a consulta até o diagnóstico e também a realização da biópsia, né? Que a gente comenta às vezes que a paciente ela chega já com o psicológico abalado porque apalpou, sentiu um nódulo ali e de repente ela fez a consulta, fez uma avaliação e vai ter que ser direcionada para outro lugar
E até nisso a doutora se preocupou em fazer tudo lá. Até a biópsia Perfeito. ela faz lá. Então, demonstra de fato o amor pelo que faz e pelo sentimento. Eu diria que a doutora também é uma psicóloga, né? Ela se preocupa também muito com o emocional e ela transmite isso. A gente, quando pegou a parte estratégica, a gente tentou não modificar muito a questão de como a doutora se posicionava. Ela já tinha um bom trabalho, já desenvolvia e tudo. A gente chegou para aprimorar, mas sem perder a essência dela, que é esse cuidado, esse carinho que Perfeito. ela tem com os E aí eu pacientes. quero fazer aqui uma analogia, na verdade, uma comparação, né? A senhora falou que as pessoas, as suas pacientes, elas precisam, os pacientes precisam passar por uma reeducação alimentar. E algumas não fazem, assim, algumas não fazem como deveria, deve acontecer, né? Sempre. E aí, fazendo uma analogia com o nosso negócio, com o que nós fazemos, que é reposicionamento de marca, brand, fazer com que profissionais consigam enxergar que o mercado precisa ver você conforme aquilo que está posto. E aí gravação, ter que falar, se apresentar, se mostrar nas câmeras. E eu quero lhe parabenizar que você está cumprindo com aquilo que está sendo feito. Mas, doutora, fácil ou difícil, mas tem que fazer. E aí? Exatamente, fácil, difícil, mas tem que fazer. É uma reeducação. Né? Perfeito. Então, assim, a gente sai da faculdade de medicina. Sim. É uma coisa interessante, porque você sai com aquele pensamento. O médico é jogado no mercado e a gente não tem noção de administração, de finanças, a gente não tem noção de marketing, de empreendedorismo, a gente é jogado no mercado. Então, assim, todo mundo brinca, médico não sabe ganhar dinheiro, porque a gente não sabe fazer o dinheiro rodar, né? Entendi. O dinheiro girar. Sim. Porque a gente tá ali, é plantão, é consultório, é trabalho, é isso, é aquilo, a gente não sabe, a gente não é preparado para isso, a gente Perfeito. é jogado no mercado. E aí, hoje, se você não se reinventa e não procura essas outras vertentes, você fica para trás. Perfeito. Precisa se reinventar. Então, além da faculdade de medicina, a gente precisa se reinventar e aprender outras coisas. Pois é. Aí, doutora, o que foi que levou você a tomar uma decisão ao ver no mercado, ter a impressão de que tá bem, está bem, mas algo não está tão bem e eu preciso realmente me reposicionar? Quando foi que deu esse start e você conseguiu enxergar isso? Então, o mundo hoje é digital, né? Instagram, as pessoas conhecem as outras através das redes sociais. Então, se você fala assim, Wilson, eu preciso ir no mastologista. Você conhece alguém? Perfeito. Né? Eu já ouvi falar em doutora fulaninha, doutora cicraninha. A gente faz a primeira coisa, o quê? Pega o celular, deixa eu ver aqui, doutora fulaninha, deixa eu ver como é. Se doutora fulaninha não tiver nada no Instagram, eu não vou marcar uma consulta para doutora fulaninha. Entendi. Perfeito. Entendeu? Então, assim, tudo hoje é rede social. E eu precisava me posicionar de uma forma que as pessoas vissem quem realmente eu sou, como é o meu trabalho, né? Como é a minha forma de trabalhar, o que é que eu faço dentro do meu consultório. E o boca a boca ainda é muito bom hoje, né? Mas mesmo com o boca a boca, as pessoas vão se certificar Verdade. na rede social. Então, não adianta saberem de mim por outras fontes, que saibam por mim mesmo. Né? Então, se eu posso mostrar, então eu procurei vocês, né? Perfeito, que bom. E para nós Pra me agora, ajudar. sensação. E você Foi tem isso. saído muito bem, parabéns, doutora. Obrigada. Você falou alguma coisa, você falou um ponto aí que eu acho muito importante, pessoal. A questão do boca a boca. O boca a boca hoje ele é o digital. Sabe aquela fofoqueira da calçada? Sabe o boca a boca das pessoas buscarem a informação no mercado? Eu digo que o Instagram, TikTok, Facebook, as redes sociais, é o boca a boca de hoje. É o boca a boca digital. Detalhe, olha aí. Exatamente. É o boca a boca digital. Então, nada melhor do que você estar apresentando para o mercado aquilo que você faz da melhor maneira possível e acompanhado com profissionais. Detalhe. Você que está aí do outro lado e está pensando assim, não, mas é difícil, eu não nasci para isso. Relaxa. Porque muitas pessoas não nasceram, entre aspas, para isso. Mas a gente precisa fazer o que tem que ser feito, porque afinal de contas, nós queremos, se comparado à questão da medicina, nós queremos nos curar
que é o medo de estar diante das câmeras, o medo de poder falar, o medo de fazer aquilo que tem que ser feito, para que este mundo do boca a boca, que nada mais é do que as redes sociais, possa apresentar muito bem. Mas, doutora, você é uma jovem, mãe, por sinal, fica aqui o meu grande abraço para o seu esposo, o Sérgio Lago. Esteve Obrigada. conosco aqui no podcast. Quero convidar para você assistir aí, viu? Cara, é diferenciado, doutor Sérgio Lago. Um abraço para você, doutor. A gente vê o seu esposo, ele se posiciona muito bem, ele tem um Instagram bem posicionado, ele faz as coisas acontecer. Isso para você também foi um motivador ou você se olhou assim, comparando e achava mais difícil ao ponto de achar, isso não é para mim? Fala pra gente, por favor. Ele sempre foi sempre me influenciou. né? Perfeito. Sempre. Ele dormia e acordava falando a mesma coisa. Você precisa se posicionar, você precisa ampliar suas redes sociais, você precisa profissionalizar suas redes sociais. Mas é como você mesmo falou, né? Pra gente que não. Quando a gente não se dá a oportunidade, a gente sempre acha que aquilo está muito distante da sua realidade. Então, eu, como médica, existe preconceito em tudo. Não é que era um preconceito, mas eu pensava, poxa, eu estudei 10 anos para agora ter que estudar outra coisa que não é da minha área. Então, eu ficava assim. E eu pensava assim, eu não vou ter tempo, porque eu dedico meu tempo à minha profissão, dedico meu tempo à minha família, aos meus filhos, ao meu lazer. Quando que eu vou ter tempo de fazer esse tanto de vídeo que essas pessoas fazem? Mas aí, quando a gente pega uma equipe profissional que nos guia, dá tudo certo. Mas Sérgio sempre foi meu grande incentivador. Cada postagem minha é uma vibração dele. Perfeito. Que bom ver isso acontecer. E aí, quando vocês quiserem fazer a pergunta, Eu queria saber já vai. como é que foi esse pontapé inicial. O primeiro vídeo da doutora, como é que foi a experiência e como é que você enxerga todo esse processo. A partir desse primeiro vídeo até hoje, qual é a sua percepção de como está sendo feito o trabalho? A minha percepção é que realmente está tendo uma visibilidade boa. Eu estou amadurecendo também. Os meus primeiros vídeos, eu não gostei, né? A gente é crítica, né? Então, mas é aquela coisa. Nós estamos falando, eu estou falando nos vídeos do que eu gosto, do que eu conheço, do que eu sei. Então, é a gente, a cada reunião, a cada gravação, relaxar e entender que ali o que eu estou falando é o que eu estudei, o que eu entendo. Perfeito. Né? Então, as pessoas que estão me assistindo estão ali para consumir o meu conteúdo, que é aquilo que eu estudei para passar, né, para elas. Então, é relaxar e entender que vai dar certo. E uma coisa que chamou muito a minha atenção foi eu, ingenuamente, né, achava que tinha que decorar tudo e chegar lá como um robozinho e falar tudo muito perfeito, um checklist, tudo certo. Mas não, é tudo flui, né? Tudo muito dinâmico. Sim. Então, se não der certo aqui, vamos gravar de novo, vamos fazer dessa forma, né? Eu modifico, coloco as minhas palavras, o meu jeito de ser, minha forma de falar. Né? E aí eu vou me conhecendo também de frente às câmeras, vou sabendo como me portar. E agora, depois de, acho que são 4 meses, 3, 4 meses que eu tô já nessa empreitada. Agora eu me vejo mais leve, entendo o tempo que eu posso falar, o timbre da minha voz, né? Aonde eu posso avançar, onde eu não posso. Entendo as perguntas das pessoas que me seguem, né? O que é que elas querem consumir mais, né? Então, sempre, naquele mês eu já sei que eu tenho que abordar isso, porque elas estão me pedindo isso. Então, eu vejo isso como um avanço, como um amadurecimento. E fico feliz. Perfeito. Até porque nós, quanto profissionais, nós precisamos nos tornar referência. E para nos tornar referência, precisamos nos tornar referência para o público que já nos conhece. Mas a gente precisa se tornar referência para o público que não conhece. E as redes sociais, elas foram concebidas para nos proporcionar isso. Detalhe, a melhor forma de fazer é de fazer de forma natural. E a gente vê que você, quanto nossa parceira, nossa cliente dentro deste mundo que a Uzi Scala Corp atua, você tem feito isso muito bem.
Porque as redes sociais, na verdade, elas foram feitas para seres humanos se socializarem. E aí, ao passar do tempo, houve uma mudança com relação a isso. E nós estamos utilizando para mostrar que realmente é referência. Na mastologia, hoje você atende Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró e região. Isso. Hoje você é referência nesse mercado. Dentro desta referência de mercado que você atua, você já consegue enxergar aonde você vai chegar, aonde você efetivamente quer chegar com relação a esse ponto de referência? Eu procuro ser referência, né? Não sei se eu sou referência, Com certeza. mas o meu objetivo é esse, de trabalhar de forma correta, ética, né? Pensando no melhor para os meus pacientes. E eu quero crescer, né? Dentro da minha área, eu quero ter um espaço mais completo, mais amplo, que eu possa assim, acolher minha paciente como um todo. Então, eu tenho um grande objetivo Perfeito. que eu sei que com o tempo eu vou alcançar, que é exatamente formar uma clínica assim, né, multidisciplinar. E que a minha paciente não precise sair lá de dentro da minha clínica, não só pela comodidade, mas também pelo dinamismo, né, de estar ali, já resolvi, porque às vezes a gente sai daquele canto, vai para casa, e aí depois para voltar para resolver já é mais difícil. Então eu tenho um grande objetivo, que eu aprendi com uma pessoa que sonho é uma coisa distante, então é melhor a gente falar objetivo. Perfeito. Eu tenho um grande objetivo de crescer mais e lá no futuro ter a minha clínica multidisciplinar e multiprofissional, com vários tipos de exame, vários tipos de aparelhos e vários tipos de profissionais também trabalhando em conjunto para oferecer o melhor para os pacientes. Parabéns, isso aqui vai dar um corte muito legal, viu? Para todos que estão assistindo aqui. Então, se você sonha, perfeito, sonhe. Mas lembre-se, se você trocar isso por objetivo, é bem mais fácil, talvez torne-se mais possível de você alcançar. E aí, meu amigo Big Alan? Big Alan. Doutora Maria, a gente acompanha você, já está dentro do seu projeto, tanto na questão dando apoio ao seu atendimento, como também a Kelvin e as outras dinâmicas dentro da própria estrutura que a gente está montando contigo nesses últimos meses. Ver o seu trabalho hoje dentro e fora, porque eu também vejo parte do seu atendimento, acompanho sua atendente no direcionamento, no acolhimento e vejo os feedbacks que ela passa para você. Como você falou, você está se posicionando, você gosta de falar o que você entende do jeito que você gosta. Agora, mas olhando para trás, se você tivesse algo para falar para quem não tá falando desse jeito, quem não tá se posicionando, o que você diria para você antes de começar com a gente? O que eu diria para mim? Isso, o que você diria para o seu eu antes de começar? Essa foi de psicólogo, profunda, viu? né? Big Alan bota muito para torar, combina antes, meu filho. E aí, doutora? Eu diria que eu acho que eu olharia para mim e diria que eu não posso ter medo e que eu tenho que me desafiar. Perfeito. Eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que eu era uma pessoa há uns anos atrás que tinha medo de sair da minha zona de conforto e eu hoje me vejo fora desse padrão de medo de zona de conforto. Então, eu quero sempre alcançar mais e eu acho que eu tenho esse poder, né? Então, hoje eu sei disso. No Perfeito. passado eu não sabia, né? Então, eu diria para a minha Maria do passado que enfrente seus medos e se desafie sempre. Poxa, resposta fantástica, eu gostei. Que também muito tocado por essa informação, porque eu reconheço o atendimento dela, os feedbacks das pacientes, eu realmente vejo que ela consegue transformar vidas. Então, aquele empurrãozinho que você não estava tendo naquele tempo, mesmo com o Sérgio incentivando você, a gente vê que realmente faz muita diferença, não só para você, Maria, mas também para muitas pessoas que não conheciam você, passaram a conhecer por causa do seu posicionamento, passaram a conhecer por causa do seu trabalho. É muito importante ver essas mudanças que o seu trabalho tem trazido pra gente. Até outro ponto que eu queria até entender de você, Maria, como você se sente tendo essa gestão entre a clínica, o seu paciente, essa equipe multidisciplinar que faz parte do projeto de cada atendimento? Como é que é para você?
É outro desafio, né? Na minha cabeça, eu queria só ser médica, só fazer minha parte. Da porta do meu consultório para fora, eu não queria ter responsabilidades. E eu acho que eu tô em Mossoró, depois das minhas especializações, acho que faz uns 7 anos. E dentro desses 7 anos, infelizmente, eu já peguei pessoas de má fé que trabalharam comigo e fizeram, né, coisas que me desestabilizaram e me colocaram andando casinhas para trás, né, ao invés de evoluir. E aí, com isso, eu fui aprendendo que eu não posso saber só dentro do meu consultório. Eu tenho que saber o que está acontecendo lá fora, né? Depende de mim. Então, o meu sucesso não depende só de mim. Depende de quem está lá fora na minha recepção, de quem está gerindo a minha clínica, que é um empreendimento, que é um negócio. Perfeito. E essas coisas eu fui aprendendo, caindo e sofrendo. Mas hoje eu vejo que eu preciso ter um quê de empreendedorismo. Aí vem minha família, né, por trás. Sim, sim. Eu preciso ter um quê de empreendedorismo, porque senão, sozinha, eu não vou conseguir. Eu não posso ter essa visão, assim, de só ver a paciente dentro do meu consultório, porque a paciente, ela começa a ser acolhida e tratada desde a porta de entrada do consultório. Perfeito. Até eu tomei nota aqui, muita gente não percebe, mas médico também é gestor, também é empresário. E quando a gente enxerga no mercado médicos bem-sucedidos, eles viveram isso, passaram por situações semelhantes às que você colocou agora que passou, e aí ele não só passou a ter uma visão empresarial, como ele começou a enxergar pessoas que pudessem ajudá-lo aí para o próximo nível, né? Para dar o próximo passo. Inclusive, eu conheço alguns médicos, amigos, que deixaram de ser médico, deixaram de clinicar, deixaram de fazer cirurgia, deixaram realmente, e hoje são 100% empresários. Então, eles tomam conta de hospitais, administram, entre outras coisas. Mas você está no caminho certo, e que bom é podermos enxergar isso, né? E fazer realmente essa mudança. Exatamente. Aí vem a pergunta. Em cima de tudo isso que a gente conversou, hoje você consegue se enxergar como uma empresária? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Acho que eu ainda tenho muito o que crescer e o que estudar. A gente vê, né, pegando esse seu gancho, né, de médicos que viram empresários, a gente vê hoje, que antigamente não existia isso, muitas mentorias, muitos cursos de médico para médico, né? Então, esses próprios médicos que viraram empresários criando mentorias para ajudar os outros médicos. E eu preciso fazer uma mentoria. Eu vejo que eu preciso, então eu ainda estou engatinhando. Melhorei muito, a minha visão melhorou, né? O meu senso crítico melhorou, a minha forma de agir melhorou, mas eu acho que eu ainda preciso amadurecer mais em relação a isso. Tem essas mentorias que ajudam muito. Hoje a gente quiser estudar, né? A internet está aí. E é outra coisa que a gente conversou um pouquinho antes sobre os objetivos e tudo. É outro objetivo meu, né? Porque se eu quero crescer nesse tanto, né? Uma clínica tão multiprofissional, aí que eu preciso ter uma visão maior do empreendedorismo. Perfeito. Mas eu estou traçando, né? Esse caminho aí. Perfeito. Essa questão do empresariado, você tornar-se um empresário em algo, você precisa ter conhecimento. E como a doutora Maria falou aqui, hoje buscar esse conhecimento está mais fácil. Então, para você que está acompanhando o nosso podcast, saiba de uma coisa. Hoje está mais fácil de você buscar informação, de você conseguir essa informação. E detalhe, você conseguir no mercado profissionais à altura, que efetivamente você não precisa viajar para estar com ele. Você pode estar com ele assistindo suas aulas de forma remota. Nós temos hoje, entre outros mentores, nós temos um mentor que esse cara fez parte de uma das maiores agências de marketing digital do Brasil. A V4 é uma das maiores do Brasil. Recentemente, esse nosso mentor, inclusive no nosso almoço, recentemente, o nosso monthly, com a nossa equipe, pedimos para que ele entrasse ao vivo e ele usasse uma palavra lá para motivar esses nossos parceiros, colaboradores que lá estavam conosco. Porque ele era um improvável, ele, filho de mãe solteira, não conhecia nenhum pai, morava no interior, no interior do Ceará, favelado, e esse cara, ele senta nas mesas dos maiores empresários do Brasil.
Recentemente ele estava tocando um projeto, foi convidado para tocar um projeto do Ricardo Eletro, o Ricardo Nunes, né? Sim. Que ele tem um projeto chamado R1. Vários empresários, inclusive aqui de Mossoró, já fizeram parte do R1. E ele era o improvável e fez acontecer quando essa chave virou na cabeça dele. Então, fica para você do outro lado, independente de qual mesa você esteja sentando hoje. Existe a possibilidade de você virar esse jogo, virar essa chave, que é o que a doutora Maria acabou de falar aqui. Ela só queria, na cabeça dela, quanto profissional, era da porta da clínica para dentro. E hoje ela tem a consciência de que tem que ter o entendimento do todo. Efetivamente não é fácil, mas se fosse fácil, eu digo que estava todo mundo fazendo a mesma coisa, né, Leonardo? Sim. Verdade, verdade. Doutora, eu queria fazer uma pergunta a você relacionado a esse trabalho que vem sendo feito. Como é que você tem percebido? A doutora já apontou aqui em vários momentos que tem um carinho, um cuidado, de muita responsabilidade com os pacientes. E de que maneira, através da rede social, você tem conseguido ampliar esse cuidado? Eu acho que vem muito também através dos comentários, né? Das postagens. Os vídeos, eles geram muitos comentários que eu nem imaginava que tinha esse carinho das minhas pacientes. Porque, às vezes, pessoalmente, elas não têm a possibilidade ou a coragem de falar. E, através dos comentários, dos directs, né, no Instagram, elas falam. Então, depois que eu comecei esse trabalho, eu tenho recebido muito carinho das minhas pacientes. Muitos feedbacks legais. Então, eu percebo que, realmente, para elas, se para mim tem feito sentido, eu percebo que para elas tem feito muito mais sentido. Então, todos os dias eu atendo paciente, todos os dias. De manhã e de tarde eu atendo paciente. Inúmeras pacientes que me dizem a mesma coisa. Porque eu assisti o seu vídeo tal, e através do seu vídeo tal, ligou uma chave que eu precisei vir para a consulta. Então, assim, e são vários vídeos diferentes. Não é aquele mesmo vídeo que foi visto, não. Cada paciente fala de um vídeo diferente. Então, é como eu estou conseguindo entrar, né, na mente, na casa, né, de cada paciente minha e de cada possível nova paciente, né? Porque são pessoas que também mandam. Eu ainda não fui, mas eu estou me organizando e eu vou. Doutor, eu vi tal vídeo seu, eu preciso ir para uma consulta. Então, é através desses comentários, desses feedbacks delas mesmo que eu estou vendo que faz sentido, né? Total. E a gente tem um vídeo, Wilson, não sei se você chegou a ver, que é um vídeo que a doutora ela tinha gravado. Eu disse, doutora, você tem algum conteúdo que tenha gravado aí que você não tenha postado? E é um dos vídeos que tem mais visualizações. O título é Do Diagnóstico à Cura, onde ela conta todo o processo desde Foi impactante, né? E aí a gente teve essa ideia de colocar do diagnóstico à cura e quando a gente postou, mesmo não sendo um material captado... eu fiz bem caseiro, né? Bem caseiro. Filmando ali. A gente deu ali um tratamento do áudio e tudo, né? Como foi falado aqui antes, o áudio, total importância. E aí deu um boom em relação a visualizações e comentários. Eu acredito que esses comentários também de carinho, um comentário que desperta o start na mente da pessoa, dizer, eu preciso procurar uma mastologista. Exatamente. Parte desse tipo de posicionamento. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui, puxando ainda para o nosso lado com relação à comunicação, a posicionamento. O que você aprendeu sobre comunicação e posicionamento nesse período que você está mais forte agora dentro das redes sociais e fazendo isso com mais força? Olha, eu percebi que não adianta você querer imitar alguém, pegar o formato de aquela pessoa tem um formato bacana, né? Muito legal o trabalho que ela faz, tá bem sucedido, tá bom, mas não adianta, porque aquela pessoa faz bem porque é dela, é orgânico dela, não é o meu, então não adianta. Então eu aprendi que nas redes sociais, se você não fizer da forma genuína, as pessoas do outro lado vão perceber, então não vai ficar legal. Então a comunicação, eu tenho que falar para a câmera que está me filmando, eu tenho que falar da forma genuína que eu acredito que tem que ser passada.
da forma que eu acredito que a pessoa que está me assistindo vai entender, vai aceitar e vai querer estar comigo ali, pessoalmente, para a gente transcorrer numa consulta. Então, não adianta. Tem gente que diz, a gente tem que seguir aquele modelo de postagem. Mas não vai, porque aquele modelo é para aquela pessoa. Perfeito. Né? Não é para mim. Perfeito. Parabéns. A comunicação e posicionamento, eles andam juntos. A forma que você fala, a forma que você passa a informação para os outros que estão do outro lado da câmera, fala muito sobre isso. E as pessoas conseguem enxergar o que está por trás de tudo isso, que é o nosso coração. Então, se você fala com verdade, se você está disposto realmente a fazer a entrega, as pessoas conseguem ver. Eu costumo dizer que é o seguinte, é você vender sem que o outro queira comprar. E as pessoas, normalmente, eles não querem comprar nada. Eu não estou aqui comparando a questão clínica, etc. Mas as pessoas não saem de casa, por exemplo, hoje eu vou comprar isso ou aquilo. Precisa ser uma necessidade ou precisa ser um desejo. É um fato. Fora isso, você vai ter que criar a oportunidade para que aconteça. Na questão médica, medicina, nós defendemos que nós temos que passar nada mais, nada menos do que a verdade. E quando nós pegamos um profissional leve, que a gente chama leve, como a senhora é uma profissional leve, por quê? Porque na área que você trabalha, inclusive, que é uma área que para nós que estamos fora, a gente já falou sobre isso no início, é pesado receber a questão do diagnóstico. Muito. É pesado quem está do outro lado saber que vai precisar fazer um exame e que aquele exame pode trazer algo que não é tão bom de se ouvir. E nada melhor do que ter um profissional do outro lado que a gente confie, que passe realmente confiança. E isso você tem transmitido de forma natural para as redes. Então fica o REC. Você quer se posicionar? Seja efetivamente quem você verdadeiramente o é. Senão as pessoas do outro lado vão descobrir que não é nada daquilo e você vai naturalmente se frustrar. É assim, Big Alan? É assim mesmo. É um desafio que a gente vê muitas pessoas hoje em dia, ainda mais com o advento do digital, redes sociais, entre outras dinâmicas que a gente vê hoje, que temos acesso com a internet, tem dificuldade em ser real além do que é digital. É um ponto que a gente gosta de trabalhar bastante. Sejamos verdadeiros na hora de comunicar. A gente sabe que todo mundo tem um modelo, mas quando você deixa de agir do jeito que você está performando, as pessoas vão notar. Doutor, aí eu quero lhe fazer uma pergunta dentro do que a gente vem conversando aqui, porque você é uma profissional muito bem posicionada, você é esposa e você é mãe. Como é fazer tudo isso e na cabeça de muitos, e acredito que até que na sua também, não haveria de ter tempo para, de fato, posicionar-se nas redes e fazer com que mais pessoas pudessem ser alcançadas com a tua verdade e com o teu profissionalismo. Como é que você conseguiu estruturar tudo isso? Os meninos que sofrem comigo. Com os horários. É assim, tal dia dá certo. Ai, não vai dar mais certo, é outro dia. Mas a gente consegue. Não sei não, é o malabarismo da mulher, né? É o malabarismo. A gente é mãe, a gente é esposa, a gente é profissional, a gente tem que passear, a gente tem que se cuidar. Perfeitamente, perfeitamente. Porque não dá pra esquecer de se cuidar. E no final dá tudo certo. Sei não, deixa fluir que dá certo. Perfeito. Wilson, inclusive, quando a gente iniciou o trabalho, a gente tinha uma meta, né? Eu particularmente já tinha essa meta na cabeça. Eu disse, não, vou deixar ela começar gravando 4 vídeos. Oi. E aí a gente iniciou com essa meta e aí a gente levou um certo tempo, né? A gente levou um certo tempo para gravar esses 4 vídeos. Então hoje a gente grava 8 mais rápido do que a gente iniciou gravando os 4. É verdade. Então a coisa foi dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo. É como a história, né? Você quer correr uma maratona? Calma. Dê o Exatamente. primeiro passo, corra o primeiro quilômetro, faça a sua primeira meia maratona, mas você vai chegar lá se você tiver determinação. E eu dizia, Kelvin, vamos soltar mais vídeo. Tem muita postagem estática, né? Agora eu sei, estática,
já Isso. entendem. Sim. Aí ele Carrossel. tenha calma. Porque não ia sair bacana Isso. como a gente queria, né? Então, Perfeito. Isso. se tudo tem um momento certo. E hoje a gente tá conseguindo fluir, né? Direitinho. Hoje a gente consegue até mais, a gente consegue superar a meta, né? Que às vezes eu olho, ele manda a programação, eu olho, eita, quer vídeo. Tanto de vídeo, mas vai dar certo. Vai dar certo. E o bom é isso, que ela aceita os desafios. A gente lança, doutor, é assim, assim. A gente montou uma estrutura e tal, fala para ela e ela lê ali e ela consegue sintetizar com as palavras dela É. e aí Essa é a consegue mágica do transmitir. negócio, de trabalhar com quem, Isso. com a pessoa que entende o que está fazendo efetivamente, Isso, né? Isso. Domina o que está posto ali. Porque, na verdade, você gravar algo de forma mecânica não Não vai fica passar. legal. Não vai ficar tão bom. Era o que eu achava que era, né, no Sim. começo. Achava que era uma coisa mecânica. Aí depois a gente vai vendo que é muito mais natural e a gente se solta e muda uma palavrinha, muda outra. Isso. As CTAs, hein, doutora? É. As CTAs. Doutora, vamos para as CTAs. Mas é divertido. Lembra da nossa reunião? É divertido. É divertido. É uma Isso. diversão, né? Divertido. Inclusive, essa palavra, viu, doutor? A gente está mudando de escritório. Inclusive, para você que está aí do outro lado na nossa audiência, a Usa Scala Corp, com essa mudança que fez, esse rebrand, estamos mudando de escritório para um local maior, melhor, com mais colaboradores. Que bom que Deus está abençoando, Amém. que os projetos efetivamente estão acontecendo e vai fluindo, né? Vai fluindo e a gente já tá de paleta de uso escala coffee aqui. É. Todo mundo alinhado e é assim, é um momento que a Usa Scala Corp está vivendo de muita alegria, né? Com a presença da doutora Maria aqui conosco, relatando que eu não fiz a pergunta porque eu disse, não sei se eu faço, mas vou fazer, já que iniciei. Ah, A doutora tá gostando do nosso trabalho? muito. Eu só tenho que agradecer. A palavra é clichê, mas a palavra é essa, é gratidão. Porque se não fosse uma equipe como vocês, eu não conseguiria fazer esse trabalho. Eu coloco uma coisa na minha cabeça. Se for para eu me desafiar, eu tenho que fazer minha parte, né? É aquilo que eu tenho que fazer, então vamos lá. Eu vou entrar de cabeça e vou fazer, porque se lá na frente não der certo, eu não quero que seja minha culpa. Então eu vou entrar de cabeça. Mas eu não conseguiria fazer minha parte assim de forma tão suave, tão bem, que eu acho que está dando tudo certo, se não fosse a equipe dos meninos. E diga-se de passagem, estão o tempo todo à disposição. Se quiser perturbar eles o tempo todo, eles vão estar lá o tempo todo. Então é gratidão, é sempre gratidão e que a gente possa caminhar cada vez mais tempo aí Amém. juntos, né? Nós Nesse somos trabalho. gratos pela sua resposta, doutora. E um detalhe, nós tomamos uma decisão no mercado. E a decisão, todo empresário ele tem que tomar e ver de fato onde quer chegar. Eu e os meus 2 sócios e os meninos, a nossa equipe, eles acolheram isso e perceberam isso e todo mundo defende. Nós não queremos ser a maior, de forma alguma. Porque quando você passa a ser a maior em um determinado momento, você tem que pagar um preço muito alto, que para nós é o cliente começar a perceber que a gente não consegue fazer a entrega. Nós decidimos ser a melhor. Isso. Podemos até nos tornarmos grandes e maiores. Não tenha dúvida que nós assim o faremos, mas não queremos nada que não seja melhor. Perfeito. Quando nós fechamos com você, doutora, lembra que o nosso compromisso foi a nossa equipe, porque eles não estavam lá no dia que a gente estava conversando, É verdade. e eu disse, não se preocupem, a nossa equipe vai fazer a melhor entrega. Foi. Relaxa, fica tranquila. Nós temos uma equipe profissional que vai entender sua necessidade, entender seu time e vai, junto com você, passar para o próximo nível. Porque não tem coisa melhor do que você entender que quem está ali com você está disposto a pegar pela mão e dizer, vamos fazer o seguinte, você está pronta para atravessar andando ou nadando? Andando. Me dá a mão e vamos andar. Logo mais a gente vai nadar e vai atravessar esse rio e vamos chegar do outro lado. E você tem feito isso muito bem. Nós somos uma empresa e nós demitimos clientes. Oxê, como assim demitir cliente? Sim, porque tem cliente que tem a grana para pagar, doutora. Supostamente tem a vontade, mas não tem o desejo de fazer acontecer. Ele quer que as coisas aconteçam
porque os outros devem fazer aquilo, mas não vai funcionar. As pessoas do outro lado conseguem enxergar que não é natural e termina as coisas não funcionando. E antes que algo maior aconteça, que é o resultado negativo, a gente simplesmente agradece a oportunidade e não seríamos os profissionais a seguir com o projeto. Então você tem feito muito bem a sua parte e seguimos juntos, né? Esse projeto consegue. Do chefe, viu, Kelvin? Do chefe, viu? Que ótimo, que ótimo. Não, eu acho assim que esse é o diferencial de vocês. Isso que você falou, né? A questão que vocês não querem ser os maiores, né? Vocês querem ser os melhores. Então, isso aí é o diferencial, porque realmente não é legal a gente de cá fazer nossa parte, fazer nossa entrega e não receber do outro lado, né? Não ser uma via de mão dupla, Perfeito. entendeu? Então, esse realmente é o grande diferencial. Acho que vocês são uma empresa de muita responsabilidade e faz toda a diferença para a gente que está engatinhando, que não sabe o que fazer, que cai de paraquedas nesse mundo. Então, a presença de vocês, a responsabilidade, a sabedoria de vocês faz toda a diferença. Pois é. E a gente, lá na nossa empresa, nós trabalhamos não apenas aquilo o que foi acordado, como, por exemplo, nós nos preocupamos como que está a recepção do nosso cliente. Como que está trabalhando isso? Como que as pessoas efetivamente estão sendo recepcionadas, estão chegando? Qual o feedback que o cliente daquele nosso cliente está deixando no mercado? E nós, entendendo isso, a nossa intenção é sempre melhorar e sempre ajudar. E todo mundo comunga da mesma percepção, né? É todo mundo jogando o mesmo jogo. Porque, afinal de contas, do outro lado tem que ter alguém que ficou muito satisfeito com o que recebeu. Né? Essa semana passada, doutora, me permita, eu estava num shopping lá em Natal com meus sócios e com o pessoal que foi para uma reunião com clientes que a gente atende em Natal também. Na verdade, a gente atende o Nordeste, tem cliente hoje em São Paulo, inclusive. Não queremos ser a maior, mas vamos ser a melhor. Sim. E o que aconteceu? Na hora do almoço, lá no Natal Shopping, nós estávamos almoçando em frente àquele Divino Fogão. Divino Fogão. Divino Fogão, beleza. Eu de costa pro Divino Fogão, estava almoçando lá com os meus pares, ouvi um barulho de um prato quebrando. Logo aqui atrás de mim. Quando eu olhei para trás, foi uma senhora, duas senhoras, com crianças, muita sacola, tinha saído do restaurante, simplesmente o prato caiu no chão. Ela saiu, voltou, e eu prestando atenção, ela foi para a mesa, eu acho que era mãe e filha, talvez, e aí a mãe falou, peraí que eu vou te dar o cartão para você fazer outro prato. Antes do cartão chegar na mão dela, eu falei, vou exercitar aqui marketing e publicidade. Vamos ver até onde o marketing dessa empresa, que é nacional, uma empresa grande, esse restaurante, aonde é que tá prevalecendo realmente a visão de marketing. Eu levantei e tinha uma moça na frente do restaurante, recepcionando as pessoas. Ó, o prato é assim, funciona assim e tal. Uhum. Rapidamente eu falei, você viu que caiu um prato? Vi. Você viu que não foi porque ela quis, porque ela estava com criança? Vi. Faz o seguinte, vocês aqui têm algo que vocês pudessem fazer para que ela não pagasse o prato dela, ela refizesse o prato dela e que ela tivesse uma super experiência além da melhor comida do shopping. Cara, caiu como uma luva. Ela falou, vou ver agora com minha gerente. Correu lá dentro, já voltou, deu um sinalzinho de joinha. Quando a moça vinha com o cartão, eu falei, moça, com licença, meu nome é Wilson. E eu vi que aconteceu, que quebrou seu prato. A senhora tem o direito agora de ir lá naquele restaurante, refazer o prato, não vai pagar. Você vê na hora a mudança do semblante da pessoa. Falou, você trabalha lá? Se não, eu sou apenas publicitário e gosto de ajudar as pessoas. Muito obrigado. Aí foi a vez de eu dar o joinha lá para aquela moça. E assim ela fez o pratinho dela e tal. Moral da história, pratique. Faça isso, mas faça isso com vontade, com amor. Faça da sua marca um diferencial. Atente aos detalhes, porque afinal de contas, nós estamos trabalhando para fazer alguém do outro lado ser feliz, receber a nossa melhor entrega. Fez sentido para vocês, galera? Total, sim. Muito bom, muito bom. Inclusive, assim, já trabalhando com o Wilson, Matheus e Lucas há um bom tempo, a gente consegue perceber a personalidade, o jeito, a intenção de cada um, né? Eu sei que o Wilson é extremamente enérgico, ele é um cara pra frente, Lucas já ali é meio termo, ele é controlado, não vai agregando ao outro, né? Verdade. Mas quando me veio a proposta,
né, de estar à frente junto com a doutora Maria, rede social, estratégia e tudo. Eu visualizava quais eram as orientações de Wilson, Matheus e Lucas para mim. E eu sabia que muitas das vezes eu tinha que, na minha mente, organizar para que fluísse. Então a gente tenta fazer, Wilson, da melhor maneira possível com a doutora Maria. Eu digo, doutora, a gente já trabalhou isso dessa maneira. Tem algo que você queira melhorar? Tem alguma coisa que você queira falar? E eu pergunto a ela e eu recebo esse feedback dela que é fundamental e é essencial. E aí a gente consegue ter mais sensibilidade para entender se aquilo que a gente está fazendo também faz sentido. Porque não adianta a gente fazer o que a gente quer por fim na força. E a doutora, eu acredito que ela tem experienciado isso, né? Ela tem Com vivenciado certeza, isso. é isso mesmo. Tem Perfeito. sim. Doutora, uma pergunta, na verdade não é pergunta, chegou aquele momento que eu quero que a senhora diga para aquela câmera que está te gravando, que é, o que você diria para um jovem médico hoje? Aquele que você acabou de falar que você se forma e é jogado no mercado. Com a sua experiência profissional, com a sua experiência de quem é referência hoje no mercado e está se utilizando de uma ferramenta como a comunicação digital, o que você diria para este médico? Eu diria que a gente tem que sempre estudar e não adianta. Infelizmente, os médicos hoje, eles estão entrando no mercado e tendo essa visão de que se eu estiver bem nas redes sociais, eu vou me dar bem na vida profissional. Mas como a gente falou, nem tudo é para sempre, né? As pessoas são desmascaradas. Então, assim, estude, se especialize, foque no que você quer. E aí sim, use as redes sociais ao seu favor, né? Não entre, não saia da faculdade usando as redes sociais como um fantoche. Perfeito. Porque isso não vai dar retorno, né? Dá um retorno momentâneo, mas lá na frente não vai ser o suficiente. Então, estude, foque, saiba o que você quer e use as redes sociais ao seu favor e a favor das pessoas que estarão próximas a você, pacientes, profissionais, né? Acho que tem que ser mais ou menos por aí. Não, acho que as redes sociais não é um fantoche que a gente tem que usar de brincadeira e achar que aquilo ali é simples, é fácil. Não tem que ser assim. A gente vê isso, né? Vocês, como Isso. profissionais Sim. da área, qualificados, vocês veem que não é só médico, né? Muitos outros profissionais Perfeito. usam as redes sociais como fantoche. E eu acho que a gente tem que se especializar e saber o que é que a gente quer, qual é o nosso objetivo e usar as redes sociais ao nosso favor, né? Perfeito. Eu tenho um amigo nosso que ele é especialista em uma determinada área médica, especialista, e aí tem um outro que eu também conheço. E uma hora a gente estava batendo um papo e chegou no Instagram dele, ele me mostrou quem era esse outro médico. Falou, ó, cara, tá vendo aí? Esse cara aqui era da minha turma e tal. E ele não era o primeiro da turma, ele não era o cara tão dedicado, ele não era. Falei, cara, e aí? O cara é pop, Uhum, ele tá rodando, ele tá girando o negócio, ele tá se posicionando, tá fazendo. E você, que era o 01 da turma, uhum. você que era o bonzão da história, o pessoal não conhece, cara, não sabe ainda. O que é que você vai fazer? Você não precisa dizer mais nada. É. Então hoje ele tá se posicionando, ele consegue dar esse giro no Porque mercado. tem aquele pensamento que eu tinha, né? O médico estudou tantos anos, então tem que fazer só aquilo. Não pode abrir o leque, né, de opções. Então o pensamento dele provavelmente era esse, né? Estudei, era o 01 da turma, porque é que eu vou perder meu tempo Perfeito. nas redes sociais. E o outro, que é o pop, né? Isso. E tá lá. Ganhando dinheiro. Exatamente, fazendo rodar. É. Eles fazem a parte a questão de acompanhar de esportistas e tal. Esse meu amigo, ele já foi médico do Santos, já foi médico da Portuguesa. Os caras são um nível bem lá em cima, mas o cara não era pop. E achando ruim isso, cara, então se tá doendo, se está doendo, tá errado. É. Se tá doendo, tá errado. Você tem que fazer alguma coisa, porque ninguém vai fazer a sua parte. É você que vai ter que realmente fazer. Big Alan, mais uma? Eu quero fazer uma pergunta, ela vai ser bem mais pessoal do que, de fato, trabalhos técnicos, comunicação. A gente vê que você já é bem entendida, sabe de comunicar, sabe qual é o seu objetivo, já tem um sonho
a fazer, então, o que é a construir, no caso, não é nem um sonho, É o objetivo. um objetivo. Objetivo. Entende que você está construindo já os alicerces para sua empresa, para o seu negócio, ser uma empreendedora, como a sua família já tem história aqui na cidade e vai crescer bastante. Isso. O que é ter sucesso para você? Big Alan é só perguntas Né, profundas. não, rapaz. Meu amigo. Veja bem, sucesso. Eu acho que eu me sinto uma pessoa, como é que eu posso dizer, de sucesso. Porque não cheguei ainda, né, não alcancei todos os meus objetivos, mas eu já me sinto uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque eu sou feliz em todos os âmbitos da minha vida. Então, eu acho que sucesso é isso, é você se sentir feliz, né? Aquela pessoa que deita à noite, coloca a cabeça no travesseiro e fica, poxa, e se tal, eu fracassei nesse ponto, eu fracassei naquele, né? E se? Eu acho que a gente tem que colocar a cabeça no travesseiro à noite e pensar, eu já conquistei isso, né? Eu já conquistei. Eu tenho a minha família, né? Então, assim, eu tenho o meu casamento muito consolidado, eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha profissão, eu tenho uma família bacana, eu tenho saúde, os meus filhos têm saúde. Que bom. Então, assim, eu sou uma pessoa de sucesso, né? Pra mim, sucesso é isso. Perfeito. Perfeita Não, resposta, mais que melhor- perfeita. Resposta melhor do que essa. Ei, faz esse corte e leva pra gente. Quando alguém chegar lá no escritório e dizer, ei, rapaz, o que é sucesso? Eu digo, traga o corte da doutora Maria e bota você assistir aí. Porque, de fato, doutora, se você consegue ter sucesso na sua família, se você consegue ter sucesso diante dos seus filhos, e se os filhos conseguem nos enxergar como pessoas de fato de sucesso, o mercado consegue enxergar isso de nós, e o melhor de tudo é que nós possamos ser exemplos. Isso. As pessoas possam olhar pra gente assim, pô, mas eu queria ter aquilo pra mim, eu queria fazer daquela maneira, eu queria conquistar aquilo. E tem pessoas tão perto da gente que já estão vivendo isso de uma forma tão ampla. E detalhe pra você que tá do outro lado, e a gente alcança pessoas aí de várias classes sociais, doutora. Uhum. Desde aquele que quer aprender um pouquinho aqui para já ir para o próximo nível e tal. Sucesso independe de dinheiro. Sucesso independe de quanto você tem na conta bancária, porque isso não é também algo que vai te mostrar que você tem sucesso, que você está fazendo sucesso. Mas não é o fator fundamental. Nós temos um cara chamado o Elon Musk. O Elon Musk bateu quanto agora? Quantos bi? Tá perto dos 300, né? 300 bi, né? Algo assim. É muita grana, doutora. E aí ele disse uma parada aí que eu achei muito legal. Ele falou que lá atrás as pessoas diziam que dinheiro não comprava felicidade. E hoje ele tem certeza que dinheiro não compra felicidade. Você pode comprar muita coisa, mas você não será uma pessoa feliz pelo simples fato de ter dinheiro. É verdade. Se você não tiver o sucesso estrutural, como você acabou de colocar. Para mim, eu estou mais do que satisfeito, porque esse último corte agora foi fantástico. Foi gratidão, né, Will? Gratidão. Gratidão. Essa é a palavra que nós temos para passar para você, doutora. E para encerrar o nosso podcast de hoje, como é? Para encerrar o nosso podcast de hoje, o Bora Escalar, eu queria que efetivamente você deixasse uma mensagem, não só para médico, mas deixasse uma mensagem de tudo que nós conversamos aqui, para fazer sentido para quem está do outro lado, nos assistindo. Porque às vezes as pessoas imaginam coisas que elas não conseguem, de fato, absorver daquilo que nós vivemos. Eu sou chão de fábrica, o Big Alan chão de fábrica, o meu brother Kelvin chão de fábrica, entre outras pessoas que eu conheço que são chão de fábrica. Isso não diferencia pessoas que nasceram com uma melhor condição. Porque eu conheço as duas esferas. Conheço gente que está muito bem sucedida e foi chão de fábrica. E conheço gente que não tem mais nada, que não consegue ter nada e nasceram muito bem, obrigado. E eu digo, qual o seu objetivo, né? O que de fato você quer fazer? Eu queria que você fizesse uma síntese de tudo isso que você colocou aqui
e fala, você já deixou muita mensagem top pra gente, mas eu queria encerrar esse programa de hoje com uma mensagem sua de quem trabalha com pessoa, com algo que pessoas estão sentindo dores agora do outro lado e gostariam muito de ser amparadas e precisam de uma palavra de força. Teve uma coisa que a gente falou aqui no podcast, mas falou de forma superficial. E aí eu queria aprofundar um pouquinho agora. Eu acho que a gente tem que ter, fugindo um pouquinho assim do que você falou, mas fugindo e não fugindo, vai dar uma mensagem subliminar. Tá. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado como a gente conversa com as pessoas, né? Como a gente se comporta, a nossa forma de falar. Porque o mesmo paciente, né, trazendo para a minha realidade de vida profissional. Então, o mesmo paciente que vai receber um diagnóstico de câncer de 2 médicos diferentes, aí poderia ser até uma dinâmica, né? O paciente entra numa sala e vai receber o diagnóstico por um médico. Entra na outra sala, o mesmo paciente vai receber o diagnóstico através de outro médico. Então, esse mesmo paciente com a mesma doença e o mesmo diagnóstico vai reagir de forma diferente. Não adianta eu chegar vomitando coisas para uma pessoa que está esperando uma notícia ruim, vomitar e dizer, você tem um câncer, o tratamento é esse, e a gente se vê na sala de cirurgia. Né? Então, assim, isso é uma realidade que existe, né? Em todo lugar. Eu fiz residência médica em São Paulo, então venho com a realidade de lá, e aqui em Mossoró encontrei a realidade daqui que não é diferente. Então, são vários perfis de profissionais que a gente lida durante a nossa trajetória. E você tem que escolher seguir aquele que você se identifica mais. Graças a Deus, passaram por mim pessoas muito boas. Então, a minha mensagem tenha cuidado como você, médico, independente da sua profissão, da sua especialidade, tome cuidado como você se porta ao seu paciente, como você conversa, porque aquela pessoa que está na sua frente, às vezes ela só está esperando uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. Então, eu posso dar um diagnóstico de câncer, que é um diagnóstico muito ruim, e o meu paciente sair sorrindo do meu consultório. Perfeito. Porque isso acontece. Não é uma coisa que eu desejo, que eu penso, é uma coisa que, graças a Deus, através de bons profissionais que passaram pela minha trajetória de ensino, eu consegui aprender com eles, junto com a minha personalidade, com o meu jeito, com a minha forma de ser. Então, assim, não é difícil você ajudar quem está na sua frente, seja um diagnóstico de câncer, seja uma pessoa que foi para uma consulta de rotina e não teve um dia legal, a mãe está hospitalizada, foi assaltada, enfim, está passando por um dia difícil. Então, às vezes aquela pessoa só precisa de um apoio, de uma palavra de carinho, de um abraço, né? Tem gente que sai do consultório e diz assim, posso só um abraço? Só um abraço? Então, a gente dá esse abraço acolhedor, né? Então, não sei se para vocês que estão ouvindo isso funciona, isso faz sentido o que eu estou falando, mas para mim, na minha realidade, é a diferença na minha profissão. E eu aprendi que não é só na minha profissão, é no meu dia a dia. Porque às vezes eu estou no supermercado, no caixa, e aquela pessoa que está passando a minha feira, eu não sei o que ela está passando, nem ela sabe o que eu estou passando. Perfeito. Então, às vezes eu dou boa noite, ela não responde. Eu insisto, boa noite, tá tudo bem com você? E aí eu procuro conversar. Então, isso funciona na minha realidade profissional, mas eu acho que a gente tem que levar também para o nosso dia a dia. Eu acho que a vida fica mais leve, a gente termina o dia exausto, mas termina de forma mais leve, né? Perfeito. Depois de uma dessa. Doutora, eu não com você, viu? Desse jeito dá certo mesmo. E que bom ter recebido você aqui, meu. Muito obrigado em você ter vindo. Foi engrandecedor para todos nós. Vamos sair daqui hoje mais leves, não mais do que quando chegamos. E o que você colocou aí é de fundamental importância. Nós conseguimos enxergar o outro. Isso. Existem profissões, doutora, que são os chamados invisíveis. E caixa de supermercado é um deles. E o apanhador de lixo na rua, o gari, é um deles. Exatamente. Essas são profissões invisíveis. E feliz daquele que consegue enxergá-los. Porque independe da posição que você esteja, você efetivamente está enxergando o próximo. Amai-vos o próximo como a si mesmo. Mas amar o próximo como eu amo o Kelvin
como eu passei a amar você, doutora, seu esposo, sua família como um todo, meu brother Alan, o Big Alan, e os meus sócios, meus filhos e minha esposa, é muito fácil. É. Esse próximo está muito próximo. Eu quero ver você amar o próximo que está mais distante. Então, muito obrigado pela sua presença. Essa foi uma das melhores entrevistas que nós demos aqui, porque nós não só falamos de negócios, nós falamos de sentimento. E quando a gente fala de câncer, sempre é muito pesado na cabeça da gente que está fora. E leve foi falar sobre tudo isso e a parte profissional de alguém que realmente tem uma visão e tem uma energia muito boa. E vocês, galera? Na verdade, eu faço das palavras do Wilson as minhas palavras. A doutora, desde o primeiro contato que a gente teve, ela se mostrou uma pessoa muito humana, empática. Ela é empatia em pessoa. Então, a gente só tem a agradecer por esse comportamento da doutora, que já é característico seu. E eu acho que esse comportamento, para a sua profissão, é de fato um diferencial incrível. Então, nós só temos a agradecer por isso. Perfeito. Big Alan? Eu só posso concordar com o Wilson, com o Kelvin. Pessoalmente, eu concordo. A doutora Maria é uma pessoa extremamente simpática, que realmente acolhe as pessoas, não só porque a gente trabalha com ela, que a gente está no dia a dia com ela, mas também em momentos que a gente se encontra em outros ambientes, ela se mostra sempre ser desse jeito. Fechou. Então, tudo é verdade. Doutora? Obrigada, gente. Leva isso pra casa, Mas pro vou sair cheia de orgulho, né? Perfeito. Só elogios, muito obrigada. E eu também quero registrar, como eu já falei anteriormente, a minha gratidão a vocês. Eu acho que eu tô me transformando, né, na minha área, e graças a vocês. Eu tô fazendo a minha parte, mas eu não conseguiria sozinha, né? Somos uma equipe e só gratidão. Muito obrigada. Agradecemos demais. E para você que está no outro lado da telinha, meu muito obrigado. Vem pra cá todo mundo agora junto. Porque se o dia estava ruim, faz o seguinte, dorme e amanhece, porque será melhor amanhã. Eu digo lá na minha casa e por onde eu ando, amanhã só não será melhor do que hoje, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Muito obrigado pela sua audiência. Nos espera, porque o próximo está chegando. Deus te abençoe. Até a próxima. Obrigado, doutora. Obrigado, galera. Obrigado, Wilson. Tchau.